Olá, bom dia, Luciana. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Está no ar o nosso Agro Pantanal de todo domingo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia para você que está em casa esperando esse programa maravilhoso começar, né? Então, vamos conferir agora os principais destaques. A culpa é do clima. Com o plantio tardio da soja, a colheita está atrasada. Acabou agravando aí a produtividade da soja, né? Atrasando, consequentemente, a retirada da primeira safra. E a ProSoja busca alternativas para diminuir os prejuízos causados pela chuva. Vitória do produtor. Publicada a lei que proíbe a extinção da Empaer por Mato Grosso. Para que ela continue por mais 60 anos, garantindo ao pequeno agricultor essa extensão e principalmente a assistência técnica e social que essa gente toda merece. E no quadro Papo com Café, uma entrevista especial com o secretário de Agricultura Familiar de Mato Grosso, Silvano Amaral. E tem aquela receita maravilhosa e muito prática para você fazer em casa. É no quadro Sabores do Cerrado. Começamos a edição deste domingo do Agro Pantanal falando sobre a soja. É que muitas lavouras estão passando por problemas e a culpa é do clima. Alguns meses atrás, a situação era de uma longa estiagem em Mato Grosso, que acabou atrasando o plantio deste grão. E agora tudo mudou. É o excesso de chuva que vem atrapalhando a colheita. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, praticamente toda a soja já havia sido colhida. E hoje a realidade é bem diferente e o sojicultor já teme prejuízos. Uma safra totalmente atípica. Em Mato Grosso, o plantio de soja iniciou com atraso de cerca de 20 dias na maior parte do estado. As chuvas demoraram para chegar depois de um período histórico de seca e queimadas. Nesta fazenda, que fica no município de Jaciara, a 170 quilômetros de Cuiabá, 942 hectares são usados para a produção de soja e milho. O produtor Rafael é um dos responsáveis pela administração das atividades rurais. Ele conta que em mais de 20 anos que está aqui, nunca presenciou uma situação como essa. Acabou que complicando um pouco a implantação da cultura da soja, né? Acabou agravando aí a produtividade da soja, né? Atrasando, consequentemente, a retirada da primeira safra e a implantação da segunda safra. E estamos totalmente fora da janela, né, da implantação da segunda safra, que também, em consequência, isso aí lá na frente vai refletir muito na produtividade. Com o plantio tardio, a colheita também está atrasada. Nos anos anteriores, nesta mesma época, toda a soja já estava colhida e o plantio de milho já tinha sido quase concluído. E aí, se você estimula aí que nós teríamos talvez aí uma produtividade de 100 a 120 sacas por hectare, você tendo aí uma perca de produtividade aí, talvez no milho aí, vamos ser aí um pouco realista, 20%, né? Isso aí de 100 sacos volta para 80. Se você praticou 70% a 80% da sua produtividade de venda, então quer dizer que você está praticamente com toda a sua produção vendida. Então você não vai ter praticamente excedente nenhum para praticar venda e aproveitar talvez esses patamares de preço que o mercado está praticando aí. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, a produtividade de soja nesta safra teve redução de 59 para 57 sacas por hectare, o que afeta diretamente a comercialização. Apesar dessa redução na produtividade, por conta do aumento de área de torno de 3% em relação à safra passada, a produção fica muito parecida com o que a gente observou na safra 19-20 aqui no estado, o que veio trazendo preocupações para semeaduras de milho segunda safra aqui no estado, que
que se a gente parar para analisar que a gente considera um período de janela até o final de fevereiro aqui no estado, apenas 55% das áreas tinham sido semeadas nesse período. Seu Alberto, que também tem uma propriedade de 900 hectares na região sul de Mato Grosso, está sentindo o impacto negativo da safra deste ano. 70% da produção dele já havia sido vendida, antes mesmo de iniciar o plantio, e a colheita não atingiu o esperado. E a expectativa da soja, como deu atraso, já saiu fora da janela, está uma produção muito baixa, o rendimento muito fraco, a produção já comprometida com preços travados lá atrás, com um patamar de preço de 80 a 90 reais contratado por sacas. Hoje que no mercado está a 158, 160 reais o preço da soja. Além de ter que lidar com os desafios das questões climáticas, o produtor enfrenta o alto preço dos insumos agrícolas, que nesta safra teve aumento. Hoje nossos insumos, tudo subiram em relação das sacas de soja produzida. Então o que vem a ser? Não interfere nada se o preço da soja só vai para 150, 180, mas os custos de produção vêm atrás disso. Então a relação por sacas de soja ou de milho plantado por hectare, ela sempre equivale da mesma forma. Bom, a preocupação não é em vão, né? Afinal de contas, a soja é uma das principais commodities, né, de Mato Grosso do Brasil. Até porque tem já sojicultor que precisa, Nayara, cumprir o contrato internacional e ele está temendo que não consiga, que não seja possível, né, cumprir com o contrato, porque justamente agora tem aí um período de chuva, de longas precipitações, e a preocupação com isso é muito séria. A gente viu a reportagem aí da Ieda Magossi mostrando a colheita, só que não é essa a realidade em todo o estado de Mato Grosso. Em Jaciara foi possível aí fazer a colheita, mas em outras regiões mais distantes ainda não. Luciana, e enquanto a gente fala, vai aparecer as fotos lá de Sorriso, né? Como o Sorriso também está sofrendo. Na verdade, o atraso do plantio por conta do clima e agora o prejuízo, né, na lavoura também por conta do clima, a chuva. Você vê aí no seu vídeo, por exemplo, as lavouras molhadas, encharcadas, atoladas aí com a forte chuva que caiu na região. Infelizmente, prejuízo para o produtor. Olha só, teve a estiagem, agora chuvas intensas e a pandemia, né, Luciana? Que difícil, que situação que estamos passando. Mas a ProSoja já está articulando aí ações para poder ajudar o sojicultor. O presidente da instituição, Fernando Cadori, inclusive quer decretos de emergência nos municípios mais atingidos pelas precipitações intensas. Vamos conferir então. Nós nos reunimos com a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso, na pessoa do secretário César Viana de Brum, né, onde relatamos os problemas, principalmente dos municípios onde tem essa perda por não conseguir colher, né, principalmente os do eixo da 163 ali, municípios como Sorriso, Vera, Cláudia, dentre outros, né, alguns já declararam situação de calamidade pública, e o governo nos disse, fez o compromisso que irá mandar a Defesa Civil Estadual nesses municípios e juntamente com as prefeituras avaliar que medida poderá ser tomada para que o produtor tenha pelo menos um respaldo do Estado para comprovar que existiu mesmo essa perda. Então é muito difícil, é muito complicado se perder uma lavoura já instalada. A orientação que nós estamos dando para os produtores é que façam relatos, construam provas, laudos em cima dessas áreas perdidas. Nós sabemos que não resolve o problema, mas precisa se ter um amparo quando for discutir algum contrato que porventura venha a não ser cumprido em função das perdas climáticas. Infelizmente não é a situação que gostaríamos de estar vivendo, mas é uma questão climática e temos que tentar de alguma forma minimizar um problema tão sério e tão grave que nós produtores estamos vivendo no nosso estado nesse momento. Nos últimos dias, a situação no estado de Mato Grosso da colheita se encontra muito complexa devido ao atraso generalizado dos trabalhos de colheita em função das precipitações e algumas regiões com muito mais gravidade, como a região do eixo da 163 e uma parte do Araguaia e Xingu. O eixo da 163 com alguns municípios com 15, 16 dias sem conseguir entrar para colher,
Então, relatos de lavouras já perdidas, lavouras se perdendo e muitas no limite se as condições climáticas não melhorarem para que o produtor entre colhendo. Então é um problema muito sério se perder lavouras já consolidadas, lavouras comprometidas financeiramente para pagar o custo, para pagar as despesas, para pagar a máquina. Então é uma situação muito complexa que nossos produtores têm vivido. Como a gente viu, né, a tecnologia ajuda em muito. Na verdade, é um grande parceiro no avanço das produções, mas o clima ainda conta em muito, gente. Infelizmente, ainda temos que orar para que o clima ajude nas colheitas. Então a gente vai saber agora com o nosso consultor do agro, Orleans Tikacheski, que estávamos com saudade dele aqui presente, para falar sobre isso, sobre o clima, né? O quanto ele influencia e se deve influenciar mais ainda. Agora acabou a estiagem, mas começou as chuvas. Orleans, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Luciana, bom dia a você, nosso amigo produtor rural. E olha só, vamos falar um pouquinho então do clima e dos efeitos dessa mudança aí climática, desse efeito atípico aí, né, do clima na economia do agronegócio aqui em Mato Grosso. Nós estamos vendo aí uma dificuldade na colheita da soja, aliada também a uma dificuldade de semeadura do milho. Estamos com o calendário da colheita e a semeadura do milho atrasadas, né? Temos identificado também que isso vai ocorrer uma perda aí de produtividade, e aliado a essa perda de produtividade, nós temos aí uma questão da alta comercialização dessas commodities no mercado exterior. O que isso influencia para nós aqui do estado de Mato Grosso e para nós brasileiros, né, consumidores aí em geral? Nós temos um problema que pode surgir ali na frente, que é justamente a alta da carne bovina, o suíno e o frango, que são produzidos através do alimento aí para esses animais, o alimento muitas vezes que vem do soja ou do milho. E com a alta dessa alimentação aí para os animais, existe também o repasse disso depois para nós consumidores. Então a gente está percebendo que existe aí um movimento ruim nesse cenário, que pode ocasionar uma alta ainda maior na carne, tanto na carne bovina quanto na carne de frango e também o suíno. Não gostei dessa conversa não, Orleans. Tô aqui orando para que você esteja errado, viu? Mas muitos desdobramentos, hein, por conta desse período chuvoso da soja. Ou seja, é iminente então uma nova alta nos preços dos produtos, dos alimentos? Olha só, Luciana, a gente entende que essa pergunta, a gente vai responder ela aí nos próximos meses, mas espero que eu esteja errado com essa previsão aí também. Mas existe também um cenário para o pequeno produtor aproveitar esse momento, né? E o consumidor ficar alerta, sim, e poder também equilibrar, né, como a gente disse algumas vezes aqui, o cardápio aí com o bolso. Existe uma tendência de consumo para outros alimentos, né? O consumidor está migrando aí, a gente viu já alta em alguns outros alimentos também, pela procura maior. Essa questão de oferta e demanda, ela está sempre relacionada ao preço. Então, como o nosso consumidor tem mudado um pouco o cardápio, existe uma tendência aí ao pequeno produtor poder estar inserido nesse mercado e poder apoiar o equilíbrio de preços internos, né? Isso na produção de frango, na produção de leite, na produção de ovos, outros setores de alimento que podem equilibrar aí esse preço aí para o consumidor. Mas a gente tem sim uma tendência de alta na carne, ocasionado principalmente por essa possível frustração de safras em algumas fazendas aí, e a gente pode ter sim uma valorização das commodities a nível internacional. E isso afetaria diretamente, né, os produtores de carne, que onerariam depois aí, né, isso oneraria o nosso consumidor. Esse é um cenário bem propenso a acontecer. Tá bom, Orleans, obrigada aqui, viu, por essa aula. Eu vou torcer aqui para que você não esteja certo, não. Eu vou até pedir aqui para São Pedro dar uma seguradinha lá na chuva, né? Mas vamos ver se isso será possível, então, com a Aproclima da AproSoja. Olá, Nayara, Luciana e você que nos acompanha aí no programa Agro Pantanal. Começamos falando do excesso do volume de chuva que tem prejudicado os trabalhos no campo. Em algumas regiões, os produtores ainda não conseguiram terminar a colheita da soja para semear outras culturas. De acordo com o Aproclima, a chuva deve continuar em todas as regiões, com ênfase no norte e noroeste do estado, onde o volume pode chegar a 70 milímetros.
Podemos observar pelo mapa que o acumulado em Aripuanã, Alta Floresta, Juína e Campo Novo do Parecis deve chegar aos 200 milímetros nos próximos dias. Outras informações climáticas você pode encontrar no site do Aproclima e aplicativo da AproSoja. Até mais! E continue conosco, porque daqui a pouquinho tem Agropolítica. Vamos falar sobre a Empaer, que tem lei estadual agora que proíbe a extinção desta importante autarquia. É daqui a pouquinho e eu espero por você. Voltamos com o Agropantanal. Olha, a Associação dos Criadores de Mato Grosso realiza no próximo dia 16 de março o evento Arroba e Prosa, com várias personalidades do setor no cenário nacional. Vamos conferir mais informações com a Ieda Magossi. Olá, bom dia a todos que acompanham o programa Agropantanal. A proposta do evento Arroba e Prosa é apresentar cenários e discutir perspectivas econômicas do cenário nacional e também do mundo. E quem vai dar mais detalhes sobre este evento é o diretor técnico da Acrimate, Francisco Manzi. Francisco, então explica para a gente quais são os principais assuntos que devem ser discutidos neste evento. Olá, bom dia a todos. O evento Arroba e Prosa é mais uma inovação da Acrimate, né? Em tempos de pandemia, nós lançamos aí lives que a gente vem fazendo mensalmente. E a ideia desse Arroba e Prosa é sempre com algum participante de destaque. Nesse caso, o primeiro evento da série vai ser com o Ricardo Amorim, economista de renome internacional, que vai nos dar uma perspectiva. A ideia é explorar dele as perspectivas que tem, tanto para a pecuária como para o agronegócio como um todo, para que os produtores possam ter conhecimento, poder fazer melhor as suas contas e entender um pouco mais sobre o seu próprio negócio. Então, esse evento não é só para quem trabalha com pecuária, mas sim para todo o cenário aí do agronegócio de uma forma em todos os setores, né? Sim, o Ricardo Amorim, que nós já tivemos a grata satisfação de tê-lo no primeiro evento que nós fizemos do Acricorte em 2019, que era para ter sido feito em 2020, a gente espera ainda, tem esperança, se essa pandemia deixar de fazer ainda em 2021, ele nos deu uma palhinha, né, do que seria esse evento, porque ele é um grande conhecedor do agronegócio como um todo, como economista, fazendo as perspectivas não só do mercado nacional, mas o mercado internacional também, o que a gente pode esperar em termos de exportações também de todos os produtos agrícolas. Agora, o senhor falou sobre a questão do formato que vocês inovaram, né, devido a toda essa questão da pandemia. Então, ele vai ser 100% online? Como que vai funcionar? Nós vamos ter um estúdio aqui em Cuiabá, onde nós teremos um mediador, nós teremos a participação também de diretores nossos, do próprio presidente da Acrimate vai estar presente, e também teremos, e aí vai entrar online, né, o Ricardo Amorim, que vai entrar lá da onde ele estiver, focado nesse evento. E todas as pessoas podem participar através das redes sociais da Acrimate, principalmente o Facebook e o Instagram. Ok, então esse é um evento aberto a qualquer pessoa, então? É um evento aberto, um evento sem custo, ele vai permanecer durante um tempo gravado, para quem não puder permanecer ao vivo, não vai ficar o tempo todo, mas por um tempo ele vai permanecer gravado, mas a grande vantagem de assistir ao vivo é para prestigiar, né, o evento naquele momento e também poder mandar suas perguntas que podem ser respondidas. Ok, então, Francisco, muito obrigada pelas suas informações. E essa aí, então, é uma excelente oportunidade para quem quer entender um pouco mais sobre esse mercado do agronegócio, desse mundo econômico aí que envolve todo o agronegócio. E agora a gente vai de agropolítica. A agricultura familiar está gritando por ajuda lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Desta vez foi o prefeito de Lambari do Oeste, Marcelo Vieira, que foi pedir socorro para o primeiro secretário da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho. Vamos conferir então o pedido aí do gestor municipal. Ele vinha aqui tratar de assuntos voltados ao nosso município,
principalmente na agricultura familiar. Nós focamos principalmente na base da agricultura familiar, pois nós vemos que o nosso município está cada vez mais ficando para trás dos outros municípios devido à falta de apoio, falta de incentivo, fazer com que o pequeno produtor volte a produzir. Precisamos de mais resfriadores de leite, né? Tratores, roçadeiras, grades, entendeu? Para que possa aí alavancar o pequeno produtor. A agricultura familiar, tendo o respaldo, o apoio do agrônomo, do médico veterinário, né, do técnico agrícola, as coisas fluem com mais eficácia. Bom, o deputado Eduardo Botelho, o primeiro secretário da Assembleia, já antecipou que fez todo o atendimento ao gestor municipal e que já fez indicações, inclusive, para a Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso, para tentar aí solucionar todos os problemas do município em relação à agricultura familiar. E a gente vai ficar aqui aguardando, né, um retorno também da Secretaria de Agricultura Familiar para saber, né, o porquê os maquinários, todos os implementos ainda não chegaram para todos os municípios que precisam dessa ajuda. Daqui a pouquinho a gente tem aqui o secretário que vai até poder falar melhor sobre isso. Então, continue conosco, hein? E tem vitória do pequeno produtor, principalmente aqueles que não podem custear uma assistência técnica. Isso porque a Empaer não pode mais ser extinta pelo governo do estado. Isso mesmo, agora é lei e já publicada. A lei de autoria do deputado Wilson Santos. Vamos conferir. A Lei Complementar 683, do dia 16 de fevereiro deste ano, determinou a proibição da extinção da Empaer, isto é, garante a sobrevivência dessa empresa de pesquisa, de extensão e de assistência técnica ao pequeno produtor rural de Mato Grosso. É um amparo para a agricultura familiar. Nós somos um estado conhecidíssimo pelo agronegócio, pela potência das grandes produções, das grandes fazendas. Mas nós não podemos esquecer que existem em Mato Grosso mais de 150 mil famílias que vivem da agricultura familiar, que produzem arroz, feijão, leite, farinha, ovos, que é basicamente o que a gente come, o que alimenta, o que põe na mesa no dia a dia. Então essas famílias todas estavam em desespero, porque iam perder justamente essa empresa pública estadual que existe desde 1964, está aí há quase 60 anos, garantindo toda essa assistência técnica ao mais humilde, ao pequeno agricultor em Mato Grosso. E eu tenho a alegria de ter sido o autor dessa matéria e agradeço a todos os meus colegas deputados, porque essa matéria foi aprovada por unanimidade. A Empaer está viva, ela agora tem que fazer os cortes necessários, cortar as suas gorduras, diminuir os seus gastos, buscar novas fontes de financiamento para que ela continue por mais 60 anos, garantindo ao pequeno agricultor essa extensão e principalmente a assistência técnica e social que essa gente toda merece. E agora chegou aquele momento para você pegar aí a caneta e o papel para anotar os principais cursos que vão te interessar, viu? Todos são gratuitos e se traduzem em uma grande oportunidade de mais conhecimento. Tem curso de avicultura básica entre os dias 15 e 19 de março em Cuiabá e também doma racional de equinos dos dias 22 a 26 do 3 e também tem piscicultura de 22 a 26 de março e produção de derivados do leite, requeijões, doces, iogurte e manteiga entre os dias 22 e também 26 de março. E tem palestra, hein? Sensibilização do programa Mulheres em Campo, no dia 25 de março. Se você ficou interessado, anote aí então o telefone para mais informações através do 65 3623 0554 ou então pelo e-mail sindicuiabá@famato.org.br. E a seguir tem o quadro Papo com Café, entrevista com o secretário de Agricultura Familiar de Mato Grosso, Silvano Amaral. Não perca! Olá, que bom que você voltou conosco, porque agora tem um assunto extremamente importante para o homem e a mulher do campo. É que Mato Grosso começa uma nova era, principalmente na agricultura familiar. Finalmente, né, um recurso importante da ordem de 265 milhões começa a chegar diretamente para quem trabalha
no campo. E é mais tecnologia, com certeza, subsídios, maquinários, transferência de conhecimento. E tudo isso em vários segmentos da agricultura familiar, viu? Tem pecuária, tem no setor de mel também. Tem muito mais que a gente vai conversar tudo isso agora no nosso Papo com Café. E no nosso Papo com Café deste domingo, a gente recebe o secretário de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso, Silvano Amaral. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Obrigado, Nayara. Obrigado, Luciana. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar aí especialmente com o nosso produtor da agricultura familiar de todo o Estado de Mato Grosso. Prazer nosso, ainda mais para falar da agricultura familiar. Secretário, como essa época de pandemia, eu já falo 2020, 2021, estamos vivendo o forte da pandemia neste momento, como trouxe à tona as deficiências, né, de não se investir, não fomentar a agricultura familiar. Eu digo isso a respeito dos alimentos que a gente podia produzir aqui para consumir aqui mesmo, barateando e muito para a população do nosso estado. Falando desse fomento à agricultura familiar, qual que é a avaliação que o senhor faz, o senhor que está à frente da pasta, o senhor sabe das demandas do setor, sabe que foi um setor muito esquecido por um longo tempo, sabe que não tem mais o apoio que tinha, por exemplo, da Empaer. Qual que é a avaliação para a gente começar esse bate-papo que o senhor faz hoje? Primeiro, Nayara, é dizer que ele é muito necessário, né? Como você mesmo acabou de dizer, o próprio produtor aí de casa sabe que há muitos anos não tinha assim, uma política de Estado voltada para a agricultura familiar como nós temos hoje. Desde a questão do foco na regularização fundiária, na regularização ambiental e também nos subsídios, né? Para produzir hoje com qualidade, quantidade, para fazer concorrência hoje com a grande produção, precisa de quê? De assistência técnica, precisa de tecnologia e mecanização. E o programa Mais MT, ele investe esse ano de 2021, 2022, aproximadamente disponível, já tem recurso para isso, orçamentário e financeiro, de 265 milhões de reais. Especialmente nesse momento que nós vivemos agora, que é um momento de pandemia, que acaba trazendo grandes transtornos para o produtor aí do campo, né? Que acaba, inclusive, dificultando aí a sua produção e, mais ainda, a sua comercialização, né? Então, é um programa que veio em boa hora. A agricultura familiar hoje, os pequenos produtores hoje têm destaque nas políticas de governo do Estado de Mato Grosso. Nós sabemos que há muito tempo não tinha esse olhar específico, esse comprometimento de governo com o agricultor familiar e mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades que a gente está passando em todos os contextos, desde essa relação empresa, fornecimento, essa relação da venda do produto da agricultura familiar para o consumidor, esse fechamento de comércio, essas dificuldades todas, mesmo com isso, a gente tem essa situação atual como positivo, né? Porque imagina com as dificuldades que nós estamos passando de pandemia, com as dificuldades que nós estamos passando aí na produção, na comercialização. Imagina se não tivesse um programa como esse, que abraça vários segmentos, né? Vários segmentos da agricultura familiar, vários programas que nós estamos, desde o ano de 2020, trabalhando para que ele possa realmente fazer a diferença lá na propriedade, lá na vida das pessoas. Agora, secretário, o senhor tocou num ponto extremamente sensível da agricultura familiar, que é a questão da regularização fundiária. Esse processo é de extrema importância, porque sem isso o homem do campo não consegue financiamento, dificilmente ele tem o crédito para poder alavancar a produção dele. E há muitos anos a gente já cobra isso aqui em Mato Grosso, aí entra governo, sai governo, começa a andar um pouquinho, depois para, e é uma situação que parece que não tem fim, nunca houve uma solução que realmente pudesse atender a grande maioria desses produtores. E o programa do governo agora tem uma dotação orçamentária específica para essa finalidade. Já tem todo um planejamento, um cronograma, quais as regiões que serão atingidas e o número de produtores? Luciana, tem muito recurso disponível, já trabalhando para isso. Quem toca esse programa é a Casa Civil, através do Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso, o Intermate, né, que tem uma conexão direta com a agricultura familiar. Graças a Deus, a grande dificuldade que se tinha no passado é que não tinha esse dinheiro para nada, né? E para fazer uma regularização fundiária, depende de uma grande mão de obra, depende de muito conhecimento, depende de investimentos em visitação das propriedades, depende de investimentos administrativos, investimento de logística para que a gente possa realizar.
Hoje o Estado de Mato Grosso, através do Intermate e da Casa Civil, não tem essas dificuldades porque existe recurso para isso e está acontecendo. Não da forma que nós queremos e na forma que o produtor precisa, mas existe um grande movimento já, um grande planejamento através do Intermate. Inclusive essa semana agora conversei com o presidente Serafim e ele estava inclusive em contato com a Secretaria de Administração e de Gestão da CEPLAG para que faça uma contratação de aproximadamente 30 ou 40 servidores para incorporar, né, o Intermate com profissionais, né, com técnicos para poder ajudar nesse grande movimento. Inclusive com recursos também abraçando e dando condições para os servidores do INCRA, né, que é também um grande segmento, um grande órgão do Estado de Mato Grosso necessário para a gente possa fazer andar. Naturalmente, eu quero deixar o nosso produtor tranquilo, especialmente você que é do assentamento, você que é do Intermate, do INCRA, que é também do programa que tem a sua propriedade, de diversos cantos do Estado de Mato Grosso, que hoje existe um planejamento para isso, né? E vai acontecer, né? Vai acontecer porque tem toda uma estrutura orçamentária e financeira especial para isso e na medida do possível que a gente vencer todos os procedimentos burocráticos, administrativos, né? A gente vai avançar bastante. Temos também vários assentamentos hoje que está em disputa judicial ainda, em regularização, mas daqueles que já estão andando a gente vai avançar bastante. Inclusive, também no cadastro ambiental rural, que a SEMA já está começando a avançar, porque houve agora, durante esse primeiro semestre, um avanço muito forte na questão de sistema para poder fazer a regularização dos cadastros ambientais dos assentamentos, o CAR, né? Então a gente vai avançar bastante. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente nunca teve uma grande força-tarefa para fazer acontecer a regularização fundiária e ambiental como agora, com planejamento definido, com recurso definido, com foco definido, né? O governo está muito focado nisso, o governador tem cobrado muito, o governador Mauro Mendes, a gente percebe a Casa Civil focada, a gente percebe hoje o Intermate focado nesse assunto, como você disse, né? Documento é garantia para que o cidadão, primeiro, tenha a garantia jurídica da sua propriedade. É 10, 15, 20 anos que ele está em cima da sua terra, alguns lugares até 30 anos. Ele vai ter essa garantia. Depois, com isso, ele pode acessar crédito subsidiado, ele pode fazer lá o seu crescimento econômico, a sua roça, a sua lavoura, muitas vezes até sem depender do subsídio do Estado de Mato Grosso. Agora, secretário, a gente sabe de algumas ações justamente para o fomento da agricultura familiar, como a entrega de maquinário. Foi uma bem recente, né, por parte do governo do estado, mas teve uma crítica aí de uma prefeitura que disse que não recebeu e que precisava tanto quanto as outras, a própria prefeitura de Cuiabá. Por que Cuiabá não recebeu, secretário? Olha, esse recurso que estava colocado lá era um recurso colocado no ano de 2018, né, e aí veio 2019, 2020, a gente acabou tirando do papel e realizando isso. Era uma emenda, inclusive, do ex-deputado federal Fábio Garcia, que naturalmente ele já tinha uma demanda já feita por ele, né? E a gente acabou cumprindo com aquelas demandas que já tinham recebido de muito tempo atrás. E graças a Deus, com o apoio do governador Mauro Mendes, a gente conseguiu alavancar muito a qualidade dos maquinários. Você tem uma ideia, os maquinários, os equipamentos, eram tratores de 75 cavalos, 80 cavalos. Então a gente acabou avançando para tratores maiores, com qualidades maiores, para tratores mais potentes, 110 cavalos. Mas a gente já tinha algumas demandas já realizadas, já definidas, e a gente cumpriu com aquelas demandas. Mas quero dizer para você, Nayara, que a gente já tem um programa em andamento, já temos contratos, já temos feito as aquisições, estamos naquela dificuldade de entrega, né? As fábricas, as concessionárias hoje estão com grande dificuldades de cumprir o seu contrato, porque está faltando equipamento para poder definitivamente deixar esses equipamentos, faltando os acessórios, melhor dizendo, para deixar esses equipamentos 100% montados para entrega. Mas não só Cuiabá, como Várzea Grande, todos os municípios do estado de Mato Grosso, na medida do possível, serão contemplados, né? Os equipamentos como tratores, grades, carretas, né? Plantadeiras, né? Roçadeiras, são equipamentos necessários para que o pequeno produtor possa, de fato, ter condição de mecanizar a sua terra, né? Não dá mais para poder preparar a sua terra na foice, na enxada, no braço, né? Tem que ter equipamento robusto de qualidade e equipamentos que possam realmente ajudar na mecanização lá da sua propriedade para que ele possa produzir mais, né? Então é só para concluir aqui e dizer da sua pergunta, não só Cuiabá,
mas como todos os municípios do estado de Mato Grosso serão contemplados, não só com trator, máquina, equipamento, e se tiver um bom projeto... Tem esse mapeamento, né, que é feito. Tem um mapeamento, tem as demandas feitas, e não é só mecanização, né? Porque a mecanização é um dos itens de subsídios de que a gente tem lá para apoiar os pequenos produtores. Toda a prefeitura, toda a associação, toda a cooperativa que tiver um bom projeto, nós temos a obrigação daquilo que a gente tem lá, apoiar para poder dar apoio ao pequeno produtor. A gente sabe, como o governador Mauro Mendes tem dito, para apoiar o pequeno produtor tem que ter necessariamente uma parceria das prefeituras, das secretarias municipais de agricultura, de um consórcio, de uma associação ou de uma cooperativa. Porque quem faz acontecer esse equipamento no dia a dia são as pessoas que estão lá junto com os produtores. E lá está a prefeitura, lá está a cooperativa, lá está o consórcio, lá está a associação. Quem tiver bons projetos pode procurar a CEAF, pode procurar os nossos técnicos, que à medida do possível, não só Cuiabá, mas como todos os municípios de Mato Grosso podem ser contemplados. Só para a gente complementar essa questão que o senhor disse que é importante dos maquinários, por conta da pandemia, tudo está mais lento. Então, acreditamos o que nesse período de entrega do que falta ainda, segundo semestre do ano ou esse primeiro semestre ainda? Tem uma previsão, pelo menos? Porque os municípios estão cobrando, eles não vão parar. Luciana, você pode ter certeza de uma coisa, nós temos mais vontade de entregar do que o produtor ou as prefeituras ou as cooperativas de receber. Nós tínhamos um planejamento de agora até o dia 30 de abril, temos aí várias máquinas, equipamentos, quando digo não só tratores, mas digo de vários equipamentos necessários para a agricultura familiar, como semeadeiras, plantadeiras, enxadas rotativas, roçadeiras, resfriadores de leite, né? Também no contexto de embrião, sêmen, né? Nós tínhamos vários itens que iam ser entregues agora, ainda até o dia 30 de abril. Mas eu quero dizer para você que ultimamente eu tenho até receio, porque a gente está recebendo, inclusive essa semana agora, na terça, quarta-feira, a gente recebeu várias notificações de empresas pedindo reajuste de preços, né? Então, como você tem um contrato feito em dezembro, empenhado, né? E agora, por conta da pandemia, pedindo reajuste, porque tudo aí, principalmente no contexto de máquinas e equipamentos, que estão justificando aumento do ferro, aumento do alumínio, né? Dificuldade de produção e também pedindo prorrogação de prazo. Nós tínhamos tratores, máquinas e equipamentos que estavam previstos para ser entregue agora, no dia 30 de março, dia 30 de abril, que já estão pedindo reprogramação para julho. Né? Nossa. Julho, olha só o absurdo. Nós estamos fazendo agora, nos próximos dias, uma licitação que aí a gente estava fazendo lá com a equipe técnica, e nessa relação de cotação, né, a gente acaba sondando os prazos de entrega. Nessa licitação a gente estava prevendo lá a entrega em 45 dias, as empresas falaram, se não colocar no mínimo 90 dias, né, depois da notificação de ordem de fornecimento, nem lance edital, porque nenhuma empresa pode participar. Né? Agora há pouco eu estava aqui conversando com uma concessionária, na quinta-feira, na sexta-feira, que precisava dar um prazo de entrega. E a fábrica não dá o prazo de entrega para eles, naturalmente a concessionária não dá o prazo de entrega para a gente. Então hoje está muito difícil essa situação. Eu acho que os prefeitos têm passado por isso também, porque eles também, com seus recursos, também fazem licitação, também demandam algumas aquisições. Né? E sabe que isso está em todo o setor. Não é só para máquina trator, mas para caminhão, para patrol, para carregadeira, para qualquer coisa hoje que depende de fábrica, a gente está com dificuldade muito grande de fazer um compromisso, né? Porque não depende só da gente. O recurso existe, o orçamentário existe, a licitação, o contrato existe, tudo foi feito, mas precisa também ter esse entendimento que nós vivemos um momento muito difícil para o país e essas fábricas, todos esses processos que são ser beneficiados. Os agricultores familiares estão com dificuldade de entrega. Falando em dificuldade, secretário, eu queria falar um pouquinho da pecuária leiteira. Né? A gente sabe que Mato Grosso não tem essa tradição toda na produção do leite e justamente por isso que o programa, né, do governo do estado, através da secretaria, tem todo um trabalho especial agora, até com a doação de sêmens, tem até a fertilização in vitro, só que é um trabalho que não é do dia para a noite. A gente sabe que tem 30 milhões de cabeças de gado, mas infelizmente a grande maioria dos pecuaristas tem poucas cabeças, não é? Esse rebanho todo não é apenas dos grandes e tem muitos aqui que tentam, né? Insistem nessa produção leiteira para que possa melhorar. Tem até muitos aqui interessados em cooperativas voltadas para o setor de laticínios. Através desse programa de doação de sêmens, a gente pode esperar
que Mato Grosso se transforme numa bacia leiteira? É possível isso? E quanto tempo? Luciana, eu não tenho dúvida nenhuma que Mato Grosso vai ser um dos maiores produtores de leite do Brasil. Tá? Disso você pode esperar. Né? Porque nós temos terras para isso, temos pessoas com perfil para isso, nós temos mais de 100 mil famílias do estado de Mato Grosso, são propriedades pequenas, né? O leite ele tem uma característica de recebimento mensal. Quem tira leite chega dia 5, dia 10, está lá com o seu dinheiro, tem aquela característica dele ter ali no dia a dia o dinheiro para poder fazer pagar o mercado, comprar a gasolina para o seu veículo, ele paga a loja, paga a agropecuária, paga a ração. Então, é um giro rápido, né? Inclusive, para fazer a manutenção e a continuidade dele lá na sua propriedade, ele precisa ter todo mês um dinheiro. E o leite tem essa característica. Então, nós temos tudo isso no fator econômico, temos as terras, temos o clima, né? Temos pessoas com perfil, porque são pequenas propriedades, né? E temos hoje a maioria absoluta das famílias da agricultura familiar já trabalhando com leite. Então, existe um perfil natural disso que é importante. Pensando nisso, o governo do estado de Mato Grosso desenvolveu o programa que já existia, que é o programa do SEME, que desde 2015 não fazia, né? Nós investimos forte nisso, né? Através da distribuição de sêmen para a inseminação pelas prefeituras, pela Empaer, pelas cooperativas, pelos parceiros locais. Investimos forte no reservamento, que é o caso de resfriadores de leite. Só nos últimos, até hoje, nós já entregamos 200 resfriadores de leite, porque precisa ter uma logística para dar volume, né? Para que o laticínio possa ir lá buscar. Né? Então, nós investimos em 200 resfriadores de leite. Nos próximos dias, aí, até o final do ano, serão mais 200, aproximadamente mais 200 serão entregues. E fizemos um programa novo, que é o in vitro que você está falando, que é o programa de transferência de embriões. Né? Pra você ter uma ideia, Nayara, você através do sêmen, quando você começa a fazer a sua inseminação, você vai em torno de 10 anos para ter um animal que realmente tenha qualidade, tenha produtividade, né? Através do sêmen. Quando você traz isso para um embrião, que é a que nós lançamos o ano passado, né? Que é mais ou menos um empréstimo da barriga da vaca, né? Que nós vamos ter ali um empréstimo dessa vaca, ela vai trazer vai antecipar esse tempo de 10 anos para 3 anos. Né? É aquilo que nós estamos falando. O produtor também precisa de mecanização, precisa de tecnologia, até para ele poder ter condição de acompanhar a evolução. Secretário, agora um outro setor que foi extremamente afetado, não só pela pandemia, mas por conta da estiagem, é a piscicultura aqui em Mato Grosso. E a gente queria que o senhor falasse agora para o piscicultor aqui da Baixada, o piscicultor de Mato Grosso, o que tem para esse setor de fomento, de auxílio também nesse momento tão crítico. Daqui a pouco a gente entra no segundo semestre, a gente sabe que é marcado pela estiagem. Olha, até pela condição que você falou aí, já tivemos um problema sério da estiagem, né, no ano passado, e a gente agora também, pelas previsões aí né, a possibilidade também de estiagem vai ser bem, né, complicada para esse ano. E aí, tem que se investir em tecnologia, não tem jeito. Tem que investir em conhecimento e assistência técnica, né? E a gente vê com uma dificuldade, porque muitas vezes, Nayara, a gente percebe a própria piscicultura, pela condição de logística, pela condição de volume, o piscicultor ele tem a dificuldade, inclusive, de vender o seu pescado, porque as propriedades geralmente são pequenas, né? Eles começam a ter 2.000, 3.000 quilos de pescado para ser feito a despesca, e aí tem dificuldade porque a gente tem essa logística toda para ser feita, porque para pegar um pequeno volume, as empresas precisam ter mais do que um produtor disponível para poder fazer essa junção de quantidade. Mas a gente está, dentro desse próprio programa do MT+, a gente está também com subsídio, com atenção para a piscicultura, especialmente com foco no transporte, para subsidiar através do transporte, para deixar ele tranquilo em relação de ter a garantia de que o seu pescado vai ser buscado para venda, também na assistência técnica e também em parceria com as prefeituras para o subsídio para a realização dos tanques, né? Onde ele tem dificuldade de ampliar. Muitas vezes você chega no piscicultor, ele tem 5, 6 mil metros quadrados de lâmina d'água. Isso é muito pouco, precisa aumentar o volume disso, né? Para que ele possa ter condição de ter mais
produção, mais quantidade para poder, inclusive, ter a garantia de que o abatedouro, o frigorífico de pescado vai lá buscar a sua produção. Agora, secretária, é muito importante a gente estar ressaltando aqui, a Nayara até fez uma introdução no começo, né? Mas é importante que as pessoas que estão assistindo o programa lá em casa, nesse momento elas estão preocupadas em relação ao preço dos alimentos. A proteína está cara, até mesmo, né, os alimentos que eram mais baratos, né? Alguns tipos de frutas, legumes, hortaliças, mas hoje nada está em conta, está todo mundo muito preocupado com isso. E a minha pergunta é relativa sobre a produção aqui no estado. A gente importa praticamente 80% desses alimentos dos hortifrutis. A SEAF faz acompanhamento de preços, inclusive, né? Acredito que quinzenal, e a notícia nunca é boa, muito pelo contrário, né? Alguns alimentos aí dobraram o valor. Secretária, é possível, mesmo durante essa pandemia, ter alguma modificação? A gente espera alguma produção maior aqui da região, do Cinturão Verde, ou ainda não? Olha, Luciana, a gente está preparando aí, primeiro que a gente já lançou ano passado o programa de aquisição de alimentos, né? Garantimos a compra de 3 milhões, esse processo está em andamento, é um projeto financiado pelo Ministério da Cidadania, né? E ele está em andamento para que a gente possa fazer isso acontecer, porque quando você tem a garantia da compra, naturalmente você tem a garantia da produção, né? Então a gente está isso em andamento, temos mais 7 milhões lá que serão, nos próximos dias a gente está se organizando com a equipe técnica para poder deixar isso também a nível de edital para adesão daqueles que querem participar do programa, e ainda estamos em andamento um programa também, como o governador autorizou há poucos dias, para que a gente possa ver aí um programa estadual, com recursos do Estado, mais simplificado, mais objetivo e que atinja realmente o produtor. Tudo isso, como você disse, a gente percebeu aí dentro da agricultura familiar uma certa instabilidade do próprio produtor, né? Teve uma dificuldade logo no início de demanda, porque houve uma falta, porque como fechou logo tudo no início, os mercados, enfim, os mercados, lanchonetes, os restaurantes naquela época também fecharam, diminuíram as compras, né? Então eles tiveram uma dificuldade de venda, né? Em seguida retomou esse processo, mas também gerou muita desconfiança, né? E hoje nós temos dificuldade, inclusive, de produção, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente lançou ano passado um edital de 3 milhões e 800, nós tivemos adesão de 3 bilhões, né? Então tinha um saldo ainda de 800 mil para adesão. A gente está retomando esse assunto, né? É um assunto complexo, é um assunto de dificuldade, que a gente tem essa questão, aí está falando do aumento dos preços, o aumento dos insumos para plantar aumentou bastante, né? E a gente que quer, enquanto governo, apoiar no contexto de a gente colocar recursos à disposição para que a gente possa dar garantia de produção. Porque hoje o pequeno produtor ele precisa produzir também porque faz parte da sua economia, né? Do seu dinheiro no bolso dele, né? Para poder cumprir com as suas obrigações do dia a dia, né? Então, a gente está passando por um momento difícil, é até difícil falar, até porque é uma instabilidade danada isso, né, Luciana? Isso é uma coisa que muitas vezes o próprio poder público não tem como controlar isso, né? Mas eu quero dizer que a gente vai ter aí nos próximos dias algumas surpresas boas, né? Tomara. E a gente vai apoiar dentro do próprio programa Mais MT, junto com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania, a CETASC e a SEAF, né, dentro de um programa que a gente possa apoiar. É alguma coisa que estamos ainda desenhando, ainda está em andamento, e no momento certo, assim que for possível, a gente vai estar comunicando aos produtores da agricultura familiar. Que seja anunciado, né, Nayara, aqui em primeira mão no programa Agropantanal, viu? Tá certo, então já fica o convite para uma próxima oportunidade com anúncio. Secretário, obrigada pela vinda aqui nesta manhã de domingo. Eu que agradeço, desejar um bom domingo a todos, uma próxima semana aí maravilhosa. A cumprimentar aqui a Luciana, você, Nayara, obrigado pelo convite. Obrigada. E agora, gente, aquela receita maravilhosa que todo domingo, né, você espera aí de forma bem ansioso e ansiosa, né? Porque vai ser novamente aquela carne maravilhosa suína, porque o preço está em conta e porque os pratos são divinos para agradar toda a família. Então, confira.
acha que eu tô engordando, nem vão não, viu? Cada receita aí que eu tô fazendo, tudo lá em casa, viu, Nayara? Ela quer ouvir que ela tá magra, né, gente? Olha, esse foi o Agro Pantanal de hoje, né, Luciana? Porque eu quero ir almoçar, vou lá vamos na sua casa, vou pegar uma marmitinha pra gente não aglomerar, não ter distanciamento, mas eu vou passar lá com o meu carro pra pegar uma marmitinha, viu? Ah, a marmitinha vai ser lá na minha casa que ela vai buscar, viu, gente? Olha, aproveitem essa receita, viu, que é maravilhosa mesmo. E eu quero que vocês todos tenham um domingo maravilhoso, uma semana abençoada. E olha, te espero novamente aqui domingo que vem, hein? Isso mesmo, que Papai do Céu cuide de você e da sua família. Se cuida, viu, gente? Porque a situação está muito grave com essa pandemia. Então vamos cada um fazer a nossa parte. Tchau!